hoje é, ou nossa pergunta hoje é: dá para acreditar em crente assim? Do que eu estou falando? Agora, recentemente, houve uma marcha para Jesus no Espírito Santo, em Vitória. E ali nos meandros da marcha apareceu um carro com levando uma carrinha atrás dele e, e com uma estátua. Essa estátua era de um revólver. Foi providenciado pelo fabricante de armas para aparecer, desfilar na Marcha para Jesus. Sim, Marcha para Jesus. Marcha para Jesus, Vitória do Espírito Santo, um automóvel atrás dele, num acessório de transporte acoplado no automóvel, estava uma estátua. A estátua era nada mais, nada menos do que a estátua de um revólver. Inclusive, na coronha tinha a foto do presidente da República. O que isso tem a ver com Jesus? Essa é uma pergunta muito séria. E como é que esse fabricante de armas se sentiu à vontade para levar uma estátua de um revólver numa marcha entendida, conhecida, propagada desde sempre como Marcha para Jesus? Inacreditável, né? É coisa dos crentes. É coisa dessa nova geração de evangélicos que perdeu a linha cristã. Eu, inclusive, hoje nem consigo mais classificá-los de evangélicos. Nem sei como classificá-los, na verdade. E tudo isso me faz lembrar o Salmo de número 135, a partir do versículo 15, que diz assim: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que o fazem e todos os que confiam neles. Muito bem, um revólver exposto como parte de um cortejo para Jesus, uma espécie de carro alegórico, não faz o menor sentido. A menos que nós estejamos falando agora de qualquer coisa menos de seguidores de Jesus. Portanto, estamos falando de idólatras. E por que nós estamos chamando-os de idólatras? Porque dizem ser seguidores de Jesus, mas, de fato, permitem a presença de um símbolo de morte, de um símbolo de violência, de agressão, de desrespeito ao ser humano, numa marcha que tem a ver com Jesus Cristo, que é o grande fornecedor da vida e da vida eterna. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então,
ele é o Senhor da vida. Além de ser o Senhor da vida, ele é o príncipe da paz. O que isso tem a ver com Jesus Cristo? Sim, o que uma arma, uma espécie de carro alegórico, ali puxada por um automóvel, o que isso tem a ver com a Jesus? Nada, né? Isto é, com Jesus que aparece nas Escrituras, não tem nada a ver. Com o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, não tem nada a ver. Tem a ver, então, com o quê? Tem a ver com uma idolatria. Sim, porque eles dizem que são seguidores de Jesus, que inclusive a marcha é para Jesus, mas o carro alegórico ostenta um revólver, a estátua de um revólver, enorme. E aí me lembra essa passagem do Salmo 135, dizendo que os ídolos dos gentios são obras das mãos humanas, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não tocam. E aí arremata, dizendo: torne-se semelhante a eles todos os que os fazem e os que nele confiam. Pois é, esse pessoal das armas, que se dizem evangélicos e que acreditaram na mensagem de que deveriam ter armas para se protegerem, são gente que confiam nas armas. E, portanto, são idólatras, porque a fé cristã diz que nós confiamos no Senhor. Aliás, um texto também do salmista extraordinário, em que ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em armas. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. A única confiança que o cristão nutre é a confiança em Jesus, como Senhor, como Rei dos Reis, como aquele que cuida de sua igreja e que administra a nossa história porque tem um pacto conosco. E nós temos um pacto com ele. Então, nós não colocamos a nossa confiança, o nosso futuro e a nossa proteção em ninguém mais além de Jesus. E essa nossa confiança não é a confiança de quem acha que Jesus vai livrar-nos sempre, mas a confiança de quem vive para adorar Jesus e não importa o preço que isso custe, vai continuar adorando Jesus e ponto. E jamais, sob hipótese alguma, vai ostentar nenhum outro motivo para sua fé que não seja a própria pessoa de Jesus. Não vai confiar em armas, não vai confiar em poder algum, não vai confiar em estratégia alguma, vai confiar em Jesus para conduzi-lo na existência, nessa dimensão da existência ou em outra, se assim aprouver a Jesus Cristo. Então, dá para acreditar em gente que se diz crente em Jesus e confia em armas? Dá para acreditar em gente que se diz crente em Jesus e confia no revólver, no fuzil, na metralhadora, na violência, na capacidade de tirar a vida do próximo? Não. Isso não tem nada a ver com Jesus e sabe que isso vai gerar mais violência. Apenas violência. Porque, como diz o salmista, e com toda razão, tornem-se semelhantes a ele, à estátua, ao adereço, à alegoria, seja lá o nome que se dê para isso, torne-se semelhante a essa estátua todos aqueles que o fazem e que nela confiam, ou que confiam no que ela expressa.
que é a arma, o poder de fogo, o poder de matar, o poder de destruir, o poder de ser violento. Jesus Cristo já tinha dito com todas as letras: quem vive pela arma morrerá. É isso que essa gente está atraindo, é isso que essa gente está produzindo. Isso não tem nada a ver com o príncipe da paz, isso não tem nada a ver com o Senhor da vida. É isso. E aí, William? O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari e amigos, no último sábado, nas cidades de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, ocorreu mais um ato ilegal de campanha eleitoral em favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A FENASP, Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, organizou esse evento, que consistiu num café da manhã, uma motociata e a Marcha para Jesus, associando assim elementos do cristianismo e o nome de Deus a um projeto político eleitoral, fazendo uma comunicação explícita a todo o povo brasileiro, a toda a nossa sociedade, que, no entender deles, ser cristão é ser bolsonarista. Que para essa seita messiânica dentro do movimento evangélico, essa seita messiânica herética dentro do movimento evangélico, não é apenas Jesus quem salva, mas a escolha política também. Para eles, os ideais bolsonaristas, os ideais bolsonaristas, os ideais belicosos bolsonaristas, ilustrado aí, como o Ari nos trouxe, na figura de uma arma, essa marcha que de repente parecia mais uma, lembrando uma procissão em que nossos irmãos católicos normalmente utilizam-se de um santo, uma imagem de um ente, de um ser, de uma pessoa, de um cristão que teve notória relevância, e eles utilizam normalmente uma imagem dentro do cristianismo e fazem a sua procissão. E agora, nesse movimento, eles utilizaram, ao invés de algum instrumento que, inclusive, eles recriminam os católicos de fazerem esse tipo de ato, agora eles fazem algo semelhante, mas ao invés de ter uma imagem de um ser humano, por exemplo, utilizam-se de uma arma. É colocada uma arma no meio dos evangélicos, numa caminhada em prol e benefício da ideia belicosa do presidente Jair Bolsonaro. E não somente isso, ilustra essa ideia belicosa, essa arma no meio dessa caminhada, mas também a própria fala do presidente, que em seu discurso ele diz que está na hora de obedecermos à Bíblia. E para isso ele utiliza o texto, deturpando a fala de Jesus, dizendo que está na hora de vender as capas e comprarmos armas. E a gente sabe, né, Ari? Lembramos bem, por exemplo, em Mateus capítulo 4, quando o diabo chega até Jesus, e Jesus está o enfrentando, e o diabo vai tentá-lo, e nessa tentação a Jesus, ele utiliza-se das Sagradas Escrituras. Ele utiliza do Salmo 91, deturpando
o Salmo 91 para tentar Jesus. E da mesma forma nós conseguimos observar agora um texto utilizado-se fora do contexto, ou seja, a palavra de Deus, virando agora a palavra do diabo para tentar deturpar a pessoa de Jesus e servir de tentação aos cristãos desse país. Aliás, num dos nossos últimos programas, nós falamos sobre isso, né? Aquele Exato. programa em que a gente pergunta: será que Jesus compraria uma pistola, como o presidente da República sugeriu? E a gente demonstra biblicamente, usando esse texto, inclusive, que foi tirado do contexto, que não, que aquela fala de Jesus era para cumprir uma profecia e que, na visão de Jesus, quem compra armas é bandido. E aí ele diz para eles providenciarem alguma arma para serem contados entre os bandidos, para então a profecia se cumprir. E eram pelo menos 12 discípulos de Jesus, e conseguiram 2 armas, e Jesus 2 espadas, né? E Jesus disse: já está bom, porque o objetivo não era usar as espadas, o objetivo era cumprir a profecia que diz que os seus acusadores, que os acusadores de Jesus, diriam como justificativa que Jesus estava entre bandidos. Ou seja, na cabeça de Jesus, quem anda com arma e não representa o Estado é bandido. Exato. Esse é o ponto. O próprio Jesus, né, Ari? O próprio Jesus interpretou esse ato. Ele mesmo diz: olha, é para cumprir a profecia. Exatamente. O próprio Jesus Exatamente. Ele mesmo explicou o ato. E mais, quando um discípulo mais afoito achou que devia usar a arma, Jesus não só repreendeu o discípulo, como curou o ferimento da pessoa que foi atingida pelo discípulo, e Jesus advertiu o discípulo que quem vive pela espada morre pela espada, quem vive da arma morre pela arma. Então, não tem nenhuma boa desculpa, né, William, para nenhum cristão lançar a mão de arma como objeto de defesa, né? Nós não Exatamente. acreditamos nisso, e nós não acreditamos na violência como objeto de ação legítima na defesa de qualquer ser humano, e todos os grandes líderes evangélicos que optaram pelo enfrentamento, e o enfrentamento é uma possibilidade bíblica, fizeram um enfrentamento sem violência. Martin Luther King e outros entenderam que os cristãos enfrentam sem violência. Os cristãos estão dispostos a oferecer a sua vida por uma causa, mas não estão dispostos a tirar a vida de ninguém por causa alguma. Então, não tem cabimento um cristão cultuando uma arma ou carregando uma estátua de arma numa marcha para Jesus, pelo amor de Deus. E aí, William, dá para estar em crente desse jeito? Até porque, né, Ari, o texto faz referência ao qual Jesus está falando da sua profecia, faz referência a um texto de Isaías, que diz que as armas serão transformadas em instrumentos de trabalho para a produção de alimentos. E é isso que a gente precisa. Seria um instrumento de justiça para a alimentação de toda a população. E quando o reino de Deus chegasse, o que haveria era a justiça. E é isso que nós estamos precisando agora. Exatamente. A gente está precisando é que as armas virem arados na mão da agricultura familiar, né? Do pequeno agricultor. Exatamente. Que planta alimento, que dá emprego. A gente está precisando que tudo que é investido em armas seja investido em dar condições para a reforma agrária, para a reforma urbana, para que as pessoas tenham onde morar.
e para as condições necessárias para o plantio de alimento num país que tem mais de 30 milhões de seres humanos passando fome. E aí o presidente, ao invés de estar transformando todo o esforço brasileiro num esforço para conseguir alimento, para conseguir dinamizar a pequena agricultura, a agricultura familiar, para promover reforma agrária, reforma urbana, para promover casa para quem não tem casa, ao invés de fazer isso, o presidente acabou criando uma seita beligerante na igreja evangélica. Então, essa seita bolsonarista que você tanto acusa, para além de ter um mamon, de ter um anticristo como seu Deus, é belicosa, né? Acredita em armas, anda armada e agora já leva na marcha para Jesus a estátua de um revólver numa espécie de carro alegórico, e a alegoria à violência, a tirar a vida do próximo. Que absurdo é esse, William? Que absurdo é esse? Por isso é difícil realmente de acreditar em crente assim, como foi a sua pergunta anterior. Lembrando do Tertuliano que dizia que quando Cristo estava desarmando Pedro, ele estava desarmando todos os cristãos, que essa fala de Jesus é para todos os cristãos, então fica difícil de acreditar que essas pessoas que estão armadas são cristãos. Porque o próprio Cristo já desarmou todos os cristãos no momento em que ele desarma Pedro. No momento em que Pedro é desarmado, todos os cristãos são desarmados. A partir do momento em que Deus disse minha vingança, nenhuma pessoa tem a possibilidade de se vingar, porque pertence a ele. No momento em que ele se apresenta como um príncipe da paz, ninguém pode, em nome dele, fazer guerra. Como vai se dizer cristão? Como? Exatamente. Como vai se colocar como alguém que segue o Cristo de Nazaré? Aquele que... E faz guerra e mata o próximo, né? O Cristo de Nazaré é aquele que deu a sua vida, não veio tirar a vida de ninguém, ele veio dar a vida. Como nós vamos nos colocar na posição de alguém que vai tirar a vida? Exatamente. Sabe de uma coisa terrível, terrível? É que o presidente estimula o pessoal a comprar arma, dizendo que é para proteger a família. Mas, olha, as estatísticas mostram que a posse de arma é o que mais destrói as famílias. Porque o sujeito tem arma, no momento de nervoso, de falta de controle emocional, ele usa a arma. Isso sem contar os acidentes, na hora que limpa a arma, não sabe fazer direito, na hora que a arma cai, dispara, porque ele manteve um projétil a arma carregada com projétil e ela dispara. Isso sem contar as crianças que acham armas e disparam, às vezes matam um amigo, às vezes se matam a si mesmas, porque acharam a arma e foram brincar. Então, o que mais destrói famílias é a posse de arma. E o presidente diz que a posse de arma é para proteger a família. Que família? Que família? Não tem família nenhuma protegida com posse de armas. É um absurdo isso. E as estatísticas mostram que famílias armadas conhecem muito mais a realidade da morte, do assassinato e do acidente fatal do que as famílias que, graças a Deus, nunca confiaram em armas para se proteger. Então, a gente está assistindo exatamente o contrário do que o presidente falou. O presidente falou em família, mas, na verdade, toda a prática dele é antifamiliar, é contra a família. Exato. Porque ele estimula as famílias a se armarem, sabendo de todo o custo
dessa porcaria que tira a vida dos outros. Outra coisa, William, é que depois do governo do senhor Bolsonaro, muitas bibliotecas foram fechadas. Muitas Exato. bibliotecas. No entanto, a cada dia nasce um novo clube de tiro. Ou seja, nós estamos substituindo a educação pela morte, pelo assassinato, pela possibilidade de assassinar, pela possibilidade de matar o próximo. É um Exato. absurdo isso. É um absurdo. E ele reduziu, né, essa questão familiar, de fato, numa luta contra os movimentos homossexuais, os movimentos LGBTs. Ele reduziu a família a uma luta contra esses movimentos. E isso fica claro diante de tudo isso que nós estamos vendo. Porque família em que você tem que armar os seus vizinhos, onde todas as pessoas estão armadas, família que não consegue ter na sua mesa um prato de comida, família em que o pai, agora o famoso pai de família, não consegue ter um emprego decente, onde tem que andar quilômetros nesse país. É um absurdo reduzir a questão familiar apenas numa luta ideológica. E é uma luta, e é preciso que se lembre que isso é homofobia, isso é segregação. Nós não concordamos com isso, nós não concordamos com essa perseguição a pessoas que assumiram uma identidade sexual por vontade própria. Nós não temos nada contra as pessoas tomarem suas decisões na vida, e muito menos vamos sair por aí matando gente e julgando gente, jogando gente no limbo da vida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A igreja, obviamente, tem liberdade de legislar sobre como quer que a comunidade viva, etc., mas em nenhum momento a Igreja de Cristo vai perseguir quem quer que seja por ter tomado qualquer decisão. Isso é só preconceito, racismo, homofobia, mais uma fobia social promovida por essa seita herética liderada por esse presidente. Muito bem, William. Recusar participar disso é comigo, com você e com cada irmão e cada irmã que está nos assistindo. É isso aí, irmão. É comigo e com você, daqui para frente.